Bom dia quem nos escuta, bom dia Denian, bom dia Pietro. Olha, a gente ainda está na expectativa sobre o resultado de testes das fabricantes das vacinas anti-Covid em relação a essa nova variante, a Omicron. Mas, como muitos estão bastante preocupados com essa variante, e com razão, eu quero falar aqui sobre o fato do que a gente realmente sabe sobre ela. Oficialmente, ainda a gente não sabe se as vacinas serão eficazes ou não contra essa mutação. Mas também não há nenhum indício de que elas não serão, pessoal. Muita calma nessa hora. Pfizer e Moderna devem anunciar os resultados em 2 semanas. As outras fabricantes ainda não se manifestaram em relação ao prazo, mas estão fazendo os testes. Essa variante é considerada de preocupação pelo OMS pelo seguinte, porque ela tem 50 mutações, sendo que mais de 30 são na proteína Spike, que é justamente a proteína usada pelo vírus, famigerado vírus, para entrar nas células humanas. Então essas proteínas são o alvo da maioria das vacinas que a gente já tem disponível. Por isso, a grande preocupação sobre a eficácia das vacinas. Tudo indica que essa variante é sim mais transmissível que as anteriores, inclusive a própria variante Delta. Porém, essa análise foi feita lá na África do Sul, no cenário sul-africano, onde o percentual de pessoas vacinadas ainda é muito baixo, comparado, por exemplo, com aqui com o Brasil. Muitos médicos que estão tratando dos pacientes com essa variante Ômicron alegam que, apesar de serem diferentes dos identificados até agora, os sintomas apresentados são leves, gente. A gente não precisa de internação. Mas, claro, atenção, a maior parte dos pacientes possuem menos de 50 anos. Então, já existem estudos buscando entender se essa variante tem maior propagação entre pessoas mais jovens. Uma notícia importante é que até agora não foi registrado nenhum óbito relacionado a essa variante. Claro que ainda precisamos de dados mais aprofundados sobre o potencial de gravidade dessa mutação. Mas até agora, a preocupação se dá pela sua transmissibilidade e não pela sua letalidade. É importante observar que as medidas básicas de proteção, como o uso de máscaras, por exemplo, são tão eficazes contra essa variante como a todas as outras mutações do vírus. Infelizmente, a baixa taxa de vacinação pode fazer com que novas variantes surjam e no mundo inteiro, e a gente precisa estar preparado para isso. Já está muito mais do que claro que em uma pandemia o risco é global. E se o risco é global, a resposta também precisa ser global. Existem países com estoque de vacinas, em alguns casos enfrentando muita dificuldade em avançar os números da vacinação da sua própria população, como nos Estados Unidos e na Europa. E temos outros, como a África do Sul, alguns países da África, que ainda estão no começo do processo de imunização contra a Covid. Ao invés de alardear com suposições, fechando fronteiras e anunciando o Armagedon, o fim do mundo, antes mesmo de sabermos da real gravidade do problema, os países mais imunizados deveriam pensar qual é o seu papel na luta contra uma nova variante. Isso sim é importante. Um bom dia e um grande abraço a todos. Obrigado.